Olá, amigos! Olá, amigas! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma dica de leitura aqui no programa Eu Li e Você Leu Também, uma produção do canal Roteiro Espírita com transmissão da TV 7. Que bom estarmos juntos mais uma vez para refletirmos sobre essa dica de livro que será a segunda desse nosso programa. Lembrando a vocês que a primeira dica não poderia ter sido outra senão o Livro dos Espíritos. E eu pergunto a vocês: você leu também? Gostaram da dica? Façam aí os seus comentários para que a gente possa estar cada vez mais melhorando esse nosso programa que tem como objetivo sensibilizar a nós espíritas o culto ou a prática da leitura, algo que ainda não é, e acreditem, muito comum entre nós espíritas, em que pese essa vastidão de títulos e temas variados que nós temos na doutrina espírita, quer seja no que diz respeito às obras básicas da doutrina, quer seja no que diz respeito às obras complementares também da doutrina espírita. Então, a nossa proposta é que quinzenalmente nós apresentemos aqui pelo canal uma dica de leitura de um dos livros que nós já tivemos a oportunidade de ler para poder afiançar o valor do livro, da leitura e, sobretudo, claro, do conteúdo. Quer sejam os livros de ordem escritos, produzidos por Allan Kardec, aqueles que nós conhecemos como obras básicas e aqueles outros que foram escritos também por ele, embora não façam parte do Pentateuco Espírita, a exemplo da Revista Espírita, que quem sabe um dia possa vir aqui também como uma indicação de leitura, quer sejam os outros livros que nós conhecemos romanceados ou pesquisados da doutrina espírita. Hoje nós vamos apresentar para vocês a nossa segunda dica de leitura aqui no programa. Eu li e você leu também. Façam seus comentários, façam suas proposições, indiquem, porque de repente, se não lemos, vamos ler para poder melhor conhecer o conteúdo, o material e apresentar aqui como sendo uma obra de valor. E conforme dissemos na primeira indicação, que foi o Livro dos Espíritos, não é algo muito fácil em meio a esse número quase que incontável de livros que nós poderíamos indicar aqui no programa. Escolhemos o Livro dos Espíritos justamente por ser o livro que dá início a essa obra monumental da doutrina dos Espíritos. E que a partir dele, conforme vimos, se vocês não assistiram, assistam, está aqui no canal Roteiro Espírita, na playlist Dicas de Livros. Não foi muito fácil chegar a essa conclusão, mas achamos por bom senso, escolher. E ainda dentro dessa pegada, porque muito nos falta conhecer sobre o Livro dos Espíritos, resolvemos fazer quase que um prolongamento da primeira dica de livros. Porque nesta segunda, a de hoje, nós vamos indicar um livro que não faz parte do Pentateuco Espírita, das obras básicas da doutrina. Mas digamos que seja um braço para que nós conheçamos esse que é o primeiro livro da série de 5, do Pentateuco Espírita. E nós escolhemos, depois de pensarmos muito a respeito de qual seria a segunda indicação, nós escolhemos, então, esse que é para nós um livro muito interessante, muito legal, e que nós também já lemos. E você já leu? Fica aí a pergunta que nós vamos fazer para vocês. Qual é o livro? É esse aqui, ó.
A ordem didática do Livro dos Espíritos. Sim, de Cosme Marci. Falaremos um pouco do autor, do livro, dos capítulos. Vamos interagir um pouquinho a respeito para que vocês conheçam um pouco da obra e, quem sabe, assim, se sinta mobilizado a comprá-lo, a baixá-lo na internet, a ler o livro, pedir emprestado, pegar na biblioteca, enfim, dê os seus pulos, façam com que vocês tenham a oportunidade de conhecer verdadeiramente o Livro dos Espíritos, como foi pensado pelos Espíritos e como Kardec estruturou o livro. Porque quando a gente pega o Livro dos Espíritos, parece que foi feito de forma aleatória. Botou a primeira pergunta, a primeira resposta, depois foi para a segunda, e assim sucessivamente, até terminá-lo com a 1019 questão, ou a 1018, a depender da edição em que nós estejamos lendo o livro. Mas não foi bem assim, não. Conforme esse estudioso da doutrina espírita, um pesquisador nato das obras de Allan Kardec, o Cosme Marci, ele mostra para nós nesse livro, A Ordem Didática do Livro dos Espíritos, que existia uma metodologia, existia uma sequência lógica na estruturação de cada capítulo e de cada parte do Livro dos Espíritos. E quando nós lemos o livro, esse que é a dica dessa quinzena, nós ficamos um tanto quanto extasiados, ficamos um tanto quanto envolvidos pela inteligência e pela capacidade que o autor, o codificador da doutrina, o lionês Hippolyte Léon Denisard Rivaio, mais tarde Allan Kardec, o pedagogo, estruturou as bases do Livro dos Espíritos, que, conforme vimos também na primeira dica, ele é dividido em 4 partes. Em cada uma delas, ele vai apresentar uma noção ampliada ou sintetizada daqueles temas, e mais tarde vai aprofundar cada uma daquelas partes, de número de 4, em 4 novos livros, conforme vimos e sabemos que foram o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E alguns desses livros, nós aqui no canal Roteiro Espírita, no sábado e no domingo, estamos estudando, página por páginas, capítulo por capítulo, que são o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, aos sábados, e agora, aos domingos, também 8 horas, o Céu e o Inferno. Fica a dica para que vocês participem conosco também, se ainda não tiveram a oportunidade de conhecer esse material aqui do canal Roteiro Espírita. Mas voltemos à dica do livro, que é A Ordem Didática do Livro dos Espíritos. Tá? E ele não poderia ter melhor intitulado o livro, porque nós vamos ver, na medida em que o lemos, que realmente existe uma ordem, existe uma didática, existe uma metodologia, existe uma sequência lógica, racional, dos temas, dos conteúdos, da ordenação das perguntas, dos capítulos, dos temas. Não foram propostos apenas pelos espíritos, há de se dizer isso. Mas Kardec, como um mestre em educação, um pedagogo, um conhecedor da literatura e da pedagogia francesa, ele assim deu a estruturação da obra fundamental, monumental, que foi o Livro dos Espíritos. Falemos então agora um pouco a respeito desse livro como sendo a dica de leitura dessa quinzena que começa agora, dia 25, e que daqui a mais 15 dias traremos a nossa terceira dica de leitura, tá bom? Vamos a ela então. Conforme dissemos, o autor
desta magnífica obra complementar da doutrina chama-se Cosme Marci, da série Compreender Kardec. Porque, conforme dissemos, Cosme Marci, ele é um estudioso, um pesquisador de Kardec. Ele basicamente só fala de Kardec e da sua obra e da sua literatura. A editora chama-se Nobilitar. Tá? E vamos falar aqui um pouquinho das duas orelhas do livro, para que a gente conheça o autor e as ideias fundamentais que deram início ao livro. Ele diz assim, na primeira orelha: o Livro dos Espíritos, afirma Kardec, foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles, dos espíritos, e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de o publicar. Só nesse ponto, trazido por Kardec, que, salvo engano, está lá em Prolegômenos, no Livro dos Espíritos, nós vamos entender que existe uma parceria entre os dois planos. Não foram apenas os espíritos superiores que ditaram os conteúdos do Livro dos Espíritos. Eles foram os principais autores. Mas por trás deles existiu esse que fora, por missão escolhido, para dar o sentido, a norma, a estruturação, para não ficar uma coisa solta, perdida, confusa, que pudesse dar leveza, entendimento, racionalidade a essa proposta, que foi, então, Allan Kardec. Quanto ao autor, aqui na segunda orelha, vai nos falar. E aí a gente vai ver a competência do autor. Não é qualquer um, é uma pessoa que está eminentemente preparada para tal. Claro que com as suas imperfeições, com as suas limitações, com as suas falhas normais de qualquer autor e pesquisador, seja encarnado ou desencarnado. Embora, e graças a Deus, ele continue entre nós ainda no corpo físico. Mas vejamos. Cosme Marci é doutor e mestre em Lógica e Filosofia da Ciência pela Unicamp, graduado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, escritor, palestrante e estudioso das ciências e das filosofias espirituais ou espíritas baseadas em Allan Kardec há mais, anotem, há mais de 30 anos. Foi professor universitário, pró-reitor e diretor de diversas universidades no Brasil, ganhador do prêmio Moinho Santista em Lógica Matemática, é criador de tecnologias e sistemas educacionais, idealizador e participante do IPEAC e do GEAC, Instituto e Grupo de Estudos sobre Allan Kardec. Só para vocês terem uma ideia de en passant, rápida, de quem foi a ideia de escrever esse livro, que é a didática do Livro dos Espíritos, a ordem didática. E esse é um livro de 2014, quando da sua primeira publicação. Isso mostra que não está tão distante assim de nós. Alguma coisa quase próximo de 10 anos. Nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo aqui na nossa cidade, em uma palestra que ele teve a oportunidade de fazer aqui, em uma das casas espíritas que nós conhecemos. Nós fomos conhecê-lo, compramos o livro em 2017, lemos todo ele, já divulgamos inúmeras vezes nas nossas palestras, nos nossos eventos, e que hoje nós temos a grata oportunidade de trazê-lo como uma indicação de leitura. Como é que está o sumário
desse livro, para que vocês tenham uma ideia. Baseado no Livro dos Espíritos, ele vai trabalhar com 171 páginas para apresentar essa ordem didática. Ele começa, claro, com a introdução, depois ele vai dividir o livro em 6 outros capítulos, porque todo ele, com a introdução, são 7 capítulos. O primeiro ele vai trabalhar sobre o ensino da doutrina espírita, o ponto de vista kardeciano, conforme nós vemos no Livro dos Espíritos. No segundo capítulo, sobre a ordem didática das 4 partes do Livro dos Espíritos. Ele vai nos apresentar de forma muito legal, muito ordenada, segmentada, como é que foi estruturada essa ordem didática do Livro dos Espíritos. No capítulo 3, ele vai falar sobre a ordem didática da segunda parte do Livro dos Espíritos, porque no capítulo anterior, o terceiro, ele fala da ordem didática da primeira parte, considerando, e nós já sabemos, que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. No quinto capítulo, ele vai trabalhar a ordem didática da terceira parte do Livro dos Espíritos. No sexto capítulo, ele vai também trabalhar a ordem didática da quarta parte do Livro dos Espíritos, Consolações e Esperança. A primeira parte, as causas primárias. Na segunda, o mundo espírita ou mundo espiritual. Na terceira, as leis morais. E a quarta parte, Consolações e Esperanças. E para fechar, que seria o 7º capítulo, ele vai então trabalhar compreendendo o tema, compreendendo a introdução do Livro dos Espíritos. E assim ele vai nos apresentando com uma leveza, com uma tranquilidade, com uma sabedoria, com uma inteligência, uma racionalidade, tudo que a gente espera de um autor capaz de apresentar a sua tese, o seu conhecimento a respeito do tema proposto, nós vamos encontrar nesse livro que chama-se A Ordem Didática do Livro dos Espíritos, de Cosme Massi, que hoje nós estamos aqui apresentando para você e para aqueles que vierem depois essa proposta. Que nesses próximos 15 dias você tenha a oportunidade de começar, pelo menos, a leitura desse livro. E eu tenho certeza que se você começar, você não para. Porque é muito fácil de ler. São 171 páginas. De uma forma tranquila, leve, você consegue fechar, pelo menos a cada 2 dias, um desses capítulos que nós temos aqui. Como o tempo não permite, a proposta também não é essa, mas nós vamos dar aqui um spoiler rapidinho para que vocês vejam o que tem cada uma dessas partes ou capítulos do livro, beleza? Então vamos lá. No capítulo 1, que ele vai falar sobre o ensino da doutrina espírita ao ponto de vista kardeciano, ele traz uma citação de Kardec, quando ele diz: a convicção não se impõe. Está lá no Livro dos Espíritos, no item 841, como sendo uma resposta dos espíritos a Kardec. E aí ele vai começar no ponto 3, dizendo assim, é só esse parágrafo, tá bom? Ao utilizarmos a palavra ensino no título desse capítulo, o que queremos dizer? Pergunta ele. Em geral, empregamos a palavra ensinar para caracterizar a tarefa desempenhada pelos professores nas escolas e universidades. Há, portanto, uma estreita ligação entre a profissão de professor e a atividade caracterizada pelo verbo ensinar.
Engraçado que Kardec propõe. Espíritas, eis aí o primeiro mandamento: amai-vos. Eis aí o segundo mandamento: instruí-vos. E a instrução implica obrigatoriamente no estudo, no aprender. As bases da pedagogia da educação. Aprender para conhecer, aprender para fazer, aprender para conviver e aprender para ser. São as etapas do processo de aprendizado. E que tanto eu quanto você estamos inseridos nesse propósito, nesse processo, melhor dizendo, da evolução humana e espiritual na Terra. Então, nós temos todo um arcabouço doutrinário de conteúdo e de informação capaz de nos favorecer esse aprender para ser, mediante o aprender para conhecer, o aprender para fazer, a fim de que alcancemos o estágio do aprender para conviver. E tudo isso passa obrigatoriamente pela disponibilidade, pela vontade de aprender. Beleza? Então, seguindo, deixa eu ver aqui o próximo capítulo. Eu não marquei nada, vai ser assim mesmo, viu? No capítulo 2, quando ele vai trabalhar, então, a ordem didática das 4 partes do Livro dos Espíritos, porque nesse segundo capítulo ele vai trazer tudo de uma forma ampla, de en passant, era a palavra que eu ia usar. Ele traz a coisa assim de uma forma bem geral. Depois ele vai esmiuçar, subdividir nos outros capítulos. E ele se utiliza também de uma colocação de Kardec que está na introdução do Livro dos Espíritos, no item 7. Quando ele diz assim: o homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. E quantas vezes nós assim nos colocamos, como sabedores de tudo. E o interessante é que muitas vezes não basta apenas ler uma vez. É preciso ler tantas vezes quanto necessário para aprender. Porque quando você aprende, você é capaz de melhor ensinar. Já que o processo da educação, que é cumulativa, passa por esse processo de ensino e de aprendizagem. E aí, então, nesse ponto, ele vai trazer aqui uma citação com relação também ao Livro dos Espíritos, em que Kardec diz: esse livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem mediante ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional isenta de preconceitos do espírito e de sistema, o que nós lemos lá na orelha. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Olha que coisa interessante, tudo passou pelo crivo da razão e da aceitação dos espíritos. Não foi da vontade de Kardec enquanto escritor ou codificador. Por isso que o Livro dos Espíritos não é de Kardec, é dos espíritos. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Diferentemente, por exemplo, das revistas espíritas, em que Kardec vai colocar o seu ponto de vista, as suas ideias, que não poderiam, pelo menos naquele momento, estarem nas obras básicas da doutrina, e em particular no Livro dos Espíritos, porque era o livro que trazia os fundamentos básicos da doutrina. Então, esse cuidado, essa atenção, esse acompanhamento direto que os espíritos fizeram para não perder a possibilidade de estragar aquela que seria para nós a terceira revelação, ou o Consolador prometido de Jesus. E aí ele vai discorrer muitas coisas interessantes
a respeito, que eu vou deixar para que vocês comprem o livro, como a gente comprava batom antes, para lê-lo e conhecê-lo, ok? Do terceiro capítulo, a ordem didática da primeira parte do livro. Ele vai também, agora, dessa feita, buscar uma das obras básicas da doutrina, a Gênese, no capítulo 2, Existência de Deus. Porque a primeira parte vai falar das causas primárias e começa justamente com o que é Deus. E aí nós vamos encontrar a seguinte citação em a Gênese. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo o que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação é também o ponto que importa consideremos antes de tudo. Por isso ele começa com a primeira parte falando dessas causas primárias, ou de Deus que é o Criador, o Pai de todas as coisas. Olhe a inteligência dos espíritos e a visão que Kardec nos traz. Ele poderia ter deixado como sendo a última parte. Não, a gente tem que começar pelo começo, pela ordem. Seguindo, e ele traz gráficos, vou até mostrar aqui para que vocês fiquem sensibilizados em conhecerem. Já estou terminando. Ó, tá vendo? Aqui é falando sobre o quê? Deus, Espírito, Matéria, Criação. Seres vivos, porque em cada parte ele vai trabalhar cada capítulo. Nesse gráficozinho ele diz, capítulo 1, Deus, que seria a primeira casa, a primeira parte, das causas primárias. Primeiro capítulo, Deus, de Deus. Segundo capítulo, elementos gerais do universo. Espírito, matéria. Terceiro capítulo, da criação. Criação. E o quarto, do princípio vital, seres vivos. Então, cada uma dessas etapas que estão compostas o Livro dos Espíritos, Cosme Massi vai retratar também capítulo por capítulo, mostrando como é que foi feito. Seguindo para a parte seguinte, que seria o capítulo 4, que trata sobre a segunda parte do Livro dos Espíritos, ou do mundo espiritual, ele vai agora se reportar também ao Livro dos Espíritos, agora no item 87, a questão. Os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Vós os tendes de contínuo a vosso lado, observando-os, e, sobretudo, vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. E aqui ele discorre que é a parte maior do Livro dos Espíritos a respeito do mundo espiritual, que é a matéria-prima, chamemos assim, do Livro dos Espíritos ou da doutrina espírita, que é o mundo espiritual. Quais as consequências morais desta relação entre o mundo material e o mundo espiritual? No capítulo 5, ele vai tratar, então, da terceira parte, que seria a penúltima, as leis morais. E vai buscar no Evangelho a citação. Eu não sei se vocês perceberam, cada capítulo ele inicia com uma citação daquele livro que mais tarde Kardec vai compor como sendo a extensão daquela parte. Esse anterior que acabamos de ler, que foi a segunda, ele vai extrair do livro dos Espíritos, na parte que mais tarde vai ser o livro dos Médiuns. Aqui ele vai buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 5. A terceira parte do livro dos Espíritos, ele vai dizer assim: amarás a Deus de toda a tua alma e de todo o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. É uma fala que Kardec extrai como sendo de Jesus, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 5. Que nós aqui no canal Roteiro Espírita estamos lendo e estudando todas as noites, a partir das 10h30, um item do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa semana, que vai até o dia 1º de julho,
nós estamos no item 8 do capítulo 10, Bem-aventurados e misericordiosos. Todos os dias à noite em nossas casas, lendo esse item do Evangelho. Fica a dica também para que vocês participem conosco, todas as noites. E deixa eu fechar por conta do tempo também. Aí ele vai, então, para qual, Robson? Para a última parte. Olha como isso aqui é extenso. A última parte, ele vai trabalhar... Cadê, rapaz? A última parte, ele vai falar sobre consolações e esperanças, que vai mais tarde redundar no céu e inferno, que estamos trabalhando aos domingos, 8 horas, aqui no canal. E ele vai buscar, no Livro dos Espíritos, no item 921, a seguinte colocação. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro, não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária. Isso serve para mim e para vocês também. Como uma parada momentânea em uma hospedaria de má qualidade. Ai, se nós acreditássemos nisso. Em uma hospedaria de má qualidade. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Olha que coisa interessante. Só essa citação de Kardec levaria aqui uma noite inteira buscando refletir sobre. Isso é para falar da vida futura. As penas e gozos presentes e as penas e gozos futuros. Está lá na quarta parte do Livro dos Espíritos. E finalizando, quando vai falar sobre a introdução do Livro dos Espíritos. E, não poderia ser diferente, ele vai pegar um trecho também do Livro dos Espíritos, na introdução, no item 17, quando diz assim, Kardec. A razão nos diz que entre o homem e Deus, outros elos necessariamente haverá. Como disse aos astrônomos que, entre os mundos conhecidos, outros haveria desconhecidos. Que filosofia já preencheu esta lacuna? Questiona Kardec. Que filosofia já preencheu essa lacuna? O Espiritismo nola mostra preenchida pelos seres de todas as ordens do mundo invisível, e estes seres não são mais do que os espíritos dos homens, as almas dos homens que haviam morrido, ou que morreram, nos diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, preenchei o vácuo. Perdão, o barulho. Vós que negais a existência dos espíritos, preenchei o vácuo que eles ocupam. E vós que rides deles, ousais rir das obras de Deus e de sua onipotência. Legal isso, né? E aí ele vai falar sobre a obra O Livro dos Espíritos. Começa com um texto primoroso intitulado Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. De agora em diante veremos referências a esse texto utilizando apenas a palavra introdução. Só por esse parágrafo já dá aquela coceirinha, aquele desejo, aquela vontade de pegar, de manusear, de ler, de se aprofundar sobre esse livro, que é a obra básica primeira da doutrina espírita. E eu lhe pergunto, você já leu também o Livro dos Espíritos? Se não, fica a dica, como sendo a primeira. E se também não leu a ordem didática do Livro dos Espíritos, fica então como sugestão para a nossa segunda dica de leitura aqui pelo canal Roteiro Espírita TV7. No nosso programa, eu li e você leu também? Sendo assim, nós desejamos que você esteja sensibilizado, que você tenha sido alvejado pelo desejo dessa leitura. Todo aquele que se diz espírita
palestrante, coordenador de grupo de estudos, estudioso da doutrina, não deve deixar de ler esse que é uma obra complementar da doutrina espírita, mas que tem um valor doutrinário muito próximo do que traz Kardec. Até porque as muitas referências do livro dos Espíritos, de forma bem detalhada e resumida, estão aqui nesse livro. Sendo assim, fica a dica para hoje, dia 25/6, até a próxima dica de leitura aqui no programa. Dica de leitura. Eu li e você leu também? Pois bem, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, luz e paz para nós, que tenhamos uma quinzena de boa leitura, porque a próxima será tão boa quanto esta que trouxemos aqui hoje para você. Fica então a dica para hoje e os próximos 15 dias de leitura. A ordem didática de O Livro dos Espíritos, de Cosme Massi. Muita paz, muito obrigado, e sugiro a vocês que compartilhem esta ideia para outras pessoas, para os seus grupos de WhatsApp, que você dê um like na nossa live, que você compartilhe a live para quem gosta de leitura, porque eu sei que é difícil, às vezes, uma indicação de um livro. Não dê só romance, dê também livros técnicos de estudos. É muito bom conhecer também a doutrina por esse viés, por esse formato. Ok? E se você ainda não fez, deixa eu dar uma dica boa também. Assine os nossos canais. Vale a pena. Acredite nisso. Fica também a dica para você hoje. Beijo no coração, muita paz e até daqui a 15 dias com a nova dica de leitura no programa Eu Li. E você leu também? Muita paz.